Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Vamos prosseguir de maneira lenta e gradativa nossos estudos sobre história. Nós estamos em 1808, vindo da família real portuguesa para o Brasil. Ou depende do ponto de vista. Do ponto de vista dos brasileiros, seria o que? A chegada da família real portuguesa para o Brasil. Você já tem seu roteiro aí no Senec Digital. Acompanhe para a gente não se perder, ok? Vamos lá, gente. A data em destaque é 1808. Nós entramos numa introdução anteriormente. Agora a gente vai alinhar mais nossas ideias. Como nós falamos, foi uma fuga. Fuga essa que aconteceu em 1807, não acontece em 1808, acontece em dezembro de 1807. No Porto de Tejo, no Rio Tejo, uma vergonha que acontece, né? A família se manda literalmente ao escalotada com a família, com a esquadra inglesa para o Rio de Janeiro, deixando órfão a sua população. Imagina, gente, o presidente da República fugir, bem que ele poderia, mas esse é outro assunto. Imagina, ele sumir e deixar a sua nação sem um governante, sem soberania. Foi isso que aconteceu com, Dom João, com o príncipe regente. Ele pega a sua família, toda a administração pública do período e se manda para sua colônia, se manda para o Brasil, que ainda não era Brasil, né? Que só apenas vai virar Brasil de fato em 1822 com a independência do Brasil. E eu separei alguns personagens que você tem no vídeo anterior, Dom João, o futuramente príncipe regente, Carlota Joaquina, a esposa dele, Maria Louca, a rainha que já não governava com problema de esquizofrenia, ok? O nome do palácio que eles moravam lá em Portugal, pode botar aí também o Queluz, né? Questão de curiosidade, né? Eu sempre trato a 1808 como a força motriz, a mola mestre para a futura independência do Brasil. Mas é um fato inusitado, é um fato inédito na história do mundo. A, uma família abandonar o governo, a família abandonar a sede do governo e jogar para outro lugar, no outro lado do oceano, a administração do governo. É algo muito inusitado, algo inédito. Como eu falei, já era algo pensado. Portugal é um país pequeno e Dom João, de maneira até diplomática e estratégica, já chegava a atravessar o Oceano Atlântico, porque aqui ele tinha um sonho de transformar o Brasil num império, longe das fronteiras da Europa, né? Principalmente de Napoleão Bonaparte. Eu não posso falar de 1808 sem citar novamente o bloqueio continental, rapidinho, proibição realizada por Napoleão Bonaparte no que tange referente ao comércio na Europa. Entretanto, dois países vão desobedecer: o Império Russo, que Napoleão futuramente já vimos, vai se dar muito mal, e Portugal, esse pequeno país às margens do Oceano Atlântico e beirando o mar Mediterrâneo, também vai desobedecer, ok? Então é importantíssimo a gente relembrar o bloqueio continental. Eu queria falar da conjuntura da Europa no momento, né? Tudo aquilo que nós vivíamos a era napoleônica. Napoleão já tinha se autoproclamado imperador na Catedral de Notre Dame, estava pintando o terror na Europa, de tal maneira as congruências do chamado antigo regime já estava se exterminando, já estava se finalizando, algo novo estava aparecendo dentro do continente europeu. Eu coloco isso de maneira até muito legal no roteiro de vocês, de uma maneira até bacana. Eu coloco assim, independência americana, primeiramente, que nós vamos estudar. Acho que nós estudamos até ano passado. Revolução Francesa, que nós já estudamos em 1789. E a Revolução Industrial, que é matéria desse ano ainda, né? Então, toda essa conjuntura acontecia na Europa nesse momento. São mudanças que vão mexer principalmente na atitude de Dom João. Enquanto isso, Portugal, que é um país minúsculo
Não mais aquela potência das grandes navegações. Tudo que nós estudamos no passado, daquele fervor, daquela efervescência portuguesa no que tange as grandes navegações com Bartolomeu Dias, com Pedro Alves Cabral, com Vasco da Gama, isso já não está acontecendo mais, ok? 2 séculos depois. Portugal é um paísinho muito atrasado, que enxerga na colônia Brasil uma oportunidade novamente de voltar a brilhar. Vamos lá, gente. Enxergam, temos dois viés que enxergam Dom João VI. Aquele fanfarrão, bolachão, tratado às vezes até como comédia na história do Brasil e do mundo, o comedor de franguinho amanteigado, ou o diplomata, o político, alguém sagaz que enxergou uma conjuntura que talvez poucos enxergariam, ok? Eu fico mais com a segunda opinião. Eu acho Dom João extremamente estratégico. Ele era bobo, sim. Ele faltava liderança, sim, mas ele foi, nesse caso, extremamente estratégico. Ele sabia que toda a riqueza do Brasil, que o Brasil era o quê? Uma grande fazenda extrativista. Extrativista primeiramente de cana-de-açúcar, depois com o ciclo, a mudança de ciclo, a mineração em Minas Gerais muda-se, a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Então toda a riqueza, agricultura, extrativista, toda a riqueza estava na colônia. Nada acontecia mais em Portugal. Então foi uma forma de enxergar, né? Eu queria falar que a viagem durou 100 dias, eles vão chegar em Salvador. Durante essa viagem vai acontecer muitos problemas. Uma viagem não é fácil, né? É, Nós estamos falando de um período, a água não é tratada, nós não temos formas de cuidar dos alimentos, esse alimento vai se estragar. Doenças vão aparecer, inclusive as mulheres portuguesas vão chegar aqui carecas, porque vão ter que raspar o cabelo por causa da praga do piolho na travessia. Vai virar até moda no Brasil, o Brasil sempre muito pitoresco, né? As mulheres brasileiras vão querer imitar aquelas portuguesas, né? Então é isso. Eu vou terminar por aqui. O que é o Brasil nesse momento? Uma grande fazenda extrativista, que a vinda da família real portuguesa será a força motriz para 1822. É isso que eu quero importante. Não tem como você estudar 1822, a independência do Brasil, sem falar de 1808. Talvez só aconteça em 1822 com Dom Pedro I por causa de 1808. É muito difícil a gente falar isso em relação à história, mas com quase 90% de certeza. Só acontece em 1822 por causa de 1808. Novamente eu vou falar do livro de Laurentino Gomes. Na, na, Vou colocar a foto dele no Seneca Digital para vocês saberem, né? Como eu falei, ele chega em Salvador. Essa é a nossa estadia. A partir daí será a terceira fase da nossa aula, ok? Fiquem com Deus.